Então, falar de modo de vida é complexo, né? Porque para a academia não é um conceito que é muito consensual. Ou seja, algumas pessoas vão falar de estilos de vida, de gênero de vida, de práticas sociais. Então, ele é um conceito que tem N concepções, né? Na vida mesmo e mesmo na academia. Então, não é um conceito muito fácil. Mas a Guerra, né, que é uma autora portuguesa, ela vai trazer para a gente, e aí, né, que eu me respaldei, é que a gente precisa pensar a inventividade do cotidiano, dentro desse conceito, né, de modo de vida, e também como essa inventividade ajuda a produzir a própria história. O que significa isso? Como é que a gente pode pensar as subjetividades, né, dos indivíduos que estão imersos numa determinada cultura, numa determinada comunidade, e ainda assim não pensar que eles estão determinados por essa questão estrutural, ainda que isso impacte nas suas vidas, né? Ou seja, a classe social que eu ocupo, não conseguir acesso a determinados trabalhos, inclusive o que aconteceu com a pesca. A pesca, né, artesanal, ela, quando chegou a pesca industrial e essa toda evolução e desenvolvimento, né, que foi chegando a Arraial, porque Arraial era uma vilinha de pescadores, então a gente precisa lembrar disso. Era uma vilinha de pescadores, estava atrelado a Cabo Frio, né, Arraial vai se tornar independente de Cabo Frio em 1985, né. A gente tem uma empresa que vai chegar aí na época do Estado Novo, com Getúlio Vargas, em 1943, que é a Álcalis. E a partir da Álcalis, né, que é uma empresa que vai fazer barrilha, sal, a vida dessa comunidade, dessa vilinha de pescadores, onde todos se conheciam, onde todos trocavam e se agrupavam ali como uma pertença, um local comum, né? E modo de vida tem a ver com pertencimento, ou seja, todos aqueles se reconhecem também com um passado comum. Que passado comum é esse? O passado de serem filhos, irmãos, pescadores, né, pescadoras. Então, esse é um passado comum, né? E aí a vida de Arraial foi transformada a partir da Álcalis. E tem uma frase da Zenilda, que é a presidenta da cooperativa das mulheres nativas, que ela vai falar assim, se a gente soubesse que todo esse progresso que estavam impondo para a gente, porque a gente sentia vergonha naquela época, quando o progresso foi progresso, ela coloca entre aspas, né? Foi chegando de quem a gente era, a gente foi renunciando àquilo que a gente defendia. Então, a gente foi mudando o nosso jeito de falar, a gente foi aceitando, né, outras coisas. E aí a nossa vida também foi se transformando. Mas antes a gente brincava na restinga. Eu lembro das nossas mães quando elas iam para a restinga com a bacia na cabeça, né, catavam os frutos, retiravam a água. Lembro quando não tinha luz em Arraial e a gente ia para as praias e chutava areia. E aí a gente via as estrelinhas. O que são as estrelinhas, né? Aqueles micro-organismos que, na ausência da luz, se iluminam. Então, elas vão retomar a esse passado, né? Esse passado comum, vivendo na comunidade da pesca. Então, pensar o modo de vida é pensar as práticas, toda a invenção, né, desse cotidiano, não só a partir da arte, mas também do trabalho, né, de tudo que está colocado para essa comunidade, das tradições, de quem são os pais, daquilo que foi ensinado, daquilo que foi transmitido. Isso e esse modo de vida diferente, que se baseava na lua, nas fases da lua, por exemplo, né? Quando a maré está alta, quando a maré está baixa, dos saberes tradicionais, que eu acho que é isso que a academia rejeitou por muito tempo, os saberes tradicionais. E aí colocou, né? E por isso que a arte também é desvalorizada, porque a arte está numa dimensão que ela ativa um outro tipo de conhecimento a partir da sensibilidade. Quando a academia passou a priorizar, né, na tradição da própria ciência, né, a tradição da ciência, passou a valorizar apenas o conhecimento racional. Então, a arte foi desvalorizada. Ao mesmo tempo, os saberes populares, os saberes tradicionais também foram desvalorizados. Então, é o momento da academia retomar essa discussão e valorizar aqueles que muito têm a ensinar. Por exemplo, os pescadores que sabem reconhecer quantos tem, mais ou menos, num cardume, olhando de cima do morro, né? E vai sinalizar para quem está lá embaixo na pesca. E vai dizer qual é o peixe qual é o peixe que está ali, né, naquele cardume.
Então, quando vai chover, eu me lembro que a gente estava com a Cleuzinha acompanhando a puxada de rede na praia da Graçainho. E aí ela olhou para uma gaivota e falou assim, tá vendo para onde essa gaivota tá indo? Beirando a água ou fazendo tal coisa. Vento sudeste se aproximando, né? O vento noroeste se aproximando. E, ou vai chover, ou não vai chover, né? Então, são esses saberes que a academia também precisa se permitir, né? E valorizar.